boa noite. Meu nome é Lúcio Rotti. Eu estou atualmente como CEO no Simpem e é um prazer, viu, começar esse trabalho aqui, né, no Caminho Sem Dor, que é uma parte do Simpem, né? É um braço do Simpem que ele faz essa parte social do Simpem, né? Então nós temos alguns projetos aí em andamento, né, para dentro do Caminho Sem Dor, e nós vamos trazer agora uma outra parte que vai ser inaugurada, vamos dizer, vão dar um pontapé aqui hoje, né? Que vai se chamar Business Pen e que nós vamos lançar oficialmente o Business Pen no dia 22 de junho, no Congresso Pen Brasil, em Campinas. E a partir dali, nós vamos fazer como se fosse um projeto no formato de um clube, né? Um clube onde a gente junta várias pessoas que têm interesse por esse assunto. E qual que é o assunto? O assunto é a gente construir conhecimento voltado para a área de gestão de negócios, mas focado no médico da dor. Então, nós vamos discutir bem assuntos relacionados à construção de uma clínica de dor, né? Então, é uma parte bem bacana, né? Eu gosto muito de falar em jornada. Então, imagina que nós estamos num ponto hoje dessa jornada, né? Um ponto zero, e a gente tem que imaginar qual é esse ponto final que a gente quer chegar, né? A gente tem que ter um ponto final. E a gente criar toda essa estratégia e todos os OKRs, né, que o Thiago vai falar muito bem ao longo de uma jornada inteira aí junto do business, né, do Business Pen, em que nós vamos criar as maneiras da gente alcançar esse ponto que hoje é um ponto sonhado, né, em se chegar. Então, é disso que vai tratar o Business Pen, de gestão de negócios, tá? E através de construção do conhecimento. Ou seja, não existe uma receita de bolo, né? A gente vai trazendo as dores que a gente sente e a gente vai construir estratégias, né, para a gente poder implantar e implementar e chegar até o nosso porquê, que é a nossa liberdade. Ou seja, por que nós estamos lutando? Pela nossa liberdade. A liberdade de ter um tempo maior em casa, a liberdade de ter um honorário maior, a liberdade da gente poder trabalhar da maneira que a gente deseja, né? Em que a gente vai trocando essa água, né? Muitas vezes uma coisa que a gente não pensa, por exemplo, é a gente poder escolher o paciente que a gente quer tratar. A gente não pensa nisso, mas a gente tem essa prerrogativa. A gente pode até escolher o paciente que a gente quer tratar. E existe uma maneira de a gente fazer essa troca de água, né? Então, eu chamei aqui para esse dia inaugural, né, o Thiago Guedes, tá? O Thiago é de Belo Horizonte e o Thiago, ele é mestre em economia, né? Já foi conselheiro de empresas de capital aberto e ele é um fundador de uma empresa que chama Antiscola. Antiscola é um negócio muito bacana, sabe? Eu faço parte da Antiscola, né? Então já vai fazer quase um ano que eu estou lá e é muito bacana que além de você estar num grupo, né? Num grupo de uma rede social em que a gente compartilha conhecimento, né? Então, imagina que são vários empreendedores, né, empresários que estão ali dentro e cada um tem um dom, uma sabedoria, tem um talento, né, nessa área de gestão. E as pessoas, elas têm dúvidas, elas postam a dúvida dela, um outro vai responde como é que faz. Então, é uma troca imensa de conhecimentos, além de ter um grupo em separado, onde a gente tem um grupinho de 7 pessoas, mas 6 a 7 pessoas, que discutem entre eles, que é a Liga, e a gente tem também as aulas semanais, toda segunda-feira, né, em que tem uma aula de um tema geralmente relevante, né, e que depois as pessoas discutem tudo isso aí. É muito bacana o Autoescola, né, e ele é onde ele prepara, né, o empresário, né, é um grupo de empreendedores que prepara essas pessoas para o próximo nível, né, que não é porque você chegou nesse nível que com esse conhecimento você vai chegar no próximo nível, né? Então você tem que juntar outros conhecimentos para você chegar num outro nível, né? E o Thiago, ele é especialista em gestão estratégica em OKRs. OKR é quando você monta um objetivo e a partir dali você cria resultados-chave para você alcançar aquele objetivo. Existe toda uma técnica para você fazer esse tipo de framework, né? Então, boa noite, bem-vindo, Thiago. Queria deixar você livre agora aí para você
começar a sua apresentação e ao final a gente abre para perguntas, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Lúcio. Pessoal, vocês podem responder no chat rapidinho quem aí já é empreendedor, ou seja, quem tem uma clínica ou quem gostaria de ser, ou se a maior parte só está na prática médica, só para eu saber como que eu vou guiar aqui a didática da aula, tá? Então, eu sou um cara muito prático, então eu trouxe para vocês alguns slides e algumas aplicações práticas de uma planilha, né? Como bom economista, adoro uma planilha, adoro organizar os dados de forma que tragam para a gente respostas, tá? Então, eu vou começar a apresentação aqui. Quando tiver alguma dúvida, me chama, me avisa e eu tiro as dúvidas conforme forem aparecendo. Estão vendo minha tela, pessoal? Está a minha apresentação? Então, beleza. Pessoal, eu vou falar hoje sobre os 3 pilares para se tornar um médico empreendedor de sucesso. Bom, rapidamente, meu nome é Thiago Guedes. Cara, viu algum slide interessante? Pode me marcar lá no Instagram. E o meu propósito é preparar empreendedores para o próximo dígito dos seus negócios, ou seja, para o próximo nível, o próximo desafio que eles têm. Eu sou cofundador da Antiscola, quem quiser seguir também está lá, @antiscola.com.br. Lá a gente tem podcast, enfim, a gente tem vários materiais lá. Eu já ajudei centenas de empreendedores a alcançarem o próximo dígito com a minha mentoria. Então, eu tenho a Antiscola, nós somos mais de 120 alunos, e eu também dou mentoria sobre gestão estratégica e OKRs para negócios. Especialidade, gestão estratégica por resultados e OKRs. Eu tenho um mestrado em economia no IBMEC. E como o Lúcio disse, eu fui conselheiro da Renova Energia, uma empresa de capital aberto, durante 2 anos. Ali sim eu falo que foi o meu mestrado em economia. Trabalhei em grandes empresas como a Light e a Oi. E também já fui jogador de pôquer durante 3 anos e fui broker de ações. Então eu tenho uma experiência aí em nichos diferentes, mas 99% da minha vida eu trabalhei com número, com gestão, com planejamento, com estratégia. Eu vou falar um pouquinho aqui do médico como empreendedor, tá? Vocês, tecnicamente, né, o Lúcio fala muito bem, então acredito que não tenho dúvidas da capacidade técnica de todos que estão aqui na sala. Porém, empreender é difícil, é diferente de ser excelente tecnicamente. Bons cozinheiros não necessariamente se tornam bons donos de restaurante. Bons guitarristas não necessariamente se tornam bons donos de estúdio. E bons médicos não necessariamente se tornam bons donos de consultórios ou clínicas. E qual o desafio, né? Por que isso acontece? Eu vejo muita gente que começou com uma habilidade técnica, tentou transformar no negócio e não teve sucesso. A verdade é que você ser excelente tecnicamente numa profissão não te capacita para gerir um negócio baseado naquela profissão. Ou seja, atuar como médico é muito diferente de empreender no ramo médico. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E no mundo do empreendedorismo, mais vale a pergunta certa do que a resposta certa para a pergunta errada. Ou seja, é muito melhor a gente ter certeza do caminho, da pergunta, da direção, do que ter uma resposta certa sem ter certeza se aquela é a pergunta que ele deveria estar perguntando. Mas, Thiago, bacana. Mas como é que eu sei que eu estou fazendo a pergunta certa? Bom, é o que eu vou fazer hoje. Então, existem 3 pilares que são utilizados em qualquer negócio. E esses pilares, eles te trazem a base para que você consiga fazer as perguntas certas. Então, o primeiro pilar é gestão. O que gestão é, basicamente? Cara, você precisa conhecer os números do seu negócio. Você precisa conhecer exatamente quanto você gasta, quanto você ganha, aonde você gasta,
quanto que sobra de cada faturamento, de cada real que entra na empresa, quanto que fica efetivamente no seu bolso. Tem uma métrica que é extremamente importante, que é reais por hora. Quanto que você ganha por hora? Quanto que vale a sua hora? Né? Principalmente quando a gente está prestando serviço, né? A gente está atuando na área médica ainda, é super importante entender o quanto que você está ganhando por hora. Porque eu sei que ser médico são anos, anos e anos, né, de estudos, de não sei quantas residências, até começarem a atuar. Então, é super importante que, claro, vocês lidam com saúde, né? A gente quer a melhoria dos nossos pacientes, porém, não deixa de ser uma profissão ou um empreendimento, se for uma clínica. A primeira coisa o primeiro grande erro que eu vejo é que as pessoas não separam pessoa física de pessoa jurídica. Ah, Thiago, mas não é a mesma coisa? Não. Eu preciso saber exatamente quanto que a empresa gere, quanto que ela gasta e quanto que sobra. Se eu fico usando dinheiro da empresa para pagar a conta, para fazer saques, etc., eu nunca, nunca, nunca vou ter essa visão pessoa física versus pessoa jurídica. Então, o primeiro passo é, se vocês estão misturando as duas contas, parem de fazer isso, porque esse é um erro muito perigoso. Porque quando eu misturo as contas, é impossível saber se o negócio é lucrativo. Já vi inúmeros casos de clientes meus que, cara, minha empresa está em crise. Quando eu via, é porque ele pagava várias contas pessoais pela conta da empresa. Então, a empresa até tinha um lucro bom, mas ele pegava todo o lucro e pagava as contas dele, que não tinham nada a ver com a operação da empresa. Então, você toma uma decisão errada por ter o input errado. É impossível criar um planejamento financeiro ou metas. Como é que eu vou planejar o futuro se eu não sei o presente, se eu não conheço o passado? Se está tudo misturado, eu não tenho informações. E pode criar problemas com a Receita Federal, questão da sua renda, quanto você recebe, essas movimentações de PJ, PF sem explicação, enfim. Então, esse é o primeiro passo. Se a gente não toma esse passo, é praticamente impossível, né, de fazer o que eu vou mostrar hoje aqui. Bom, e para fazer gestão, a gente vai trabalhar aí basicamente com 3 ferramentas financeiras. A primeira delas é o fluxo de caixa. Eu gosto de brincar que o fluxo de caixa é a vida como ela é. É basicamente as entradas e saídas de dinheiro da sua conta bancária. Quando entra dinheiro, ele entra no fluxo de caixa. Quando sai dinheiro, ele sai do fluxo de caixa. Então, a partir disso, eu analiso a solvência da empresa, a capacidade da empresa de pagar suas contas hoje e no futuro. Eu posso fazer um fluxo de caixa projetado. Como é que eu faço isso? Eu pego minha estimativa de receita e minha estimativa de despesa e vejo quando é que se elas batem, se elas se cobrem. Qual que é o grande problema aqui? Às vezes, pagamos à vista os custos da nossa empresa e recebemos parcelado. Então, aí pode acontecer um problema de caixa. Eu vendi o suficiente para pagar as contas, porém eu vou receber em 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu preciso do que a gente chama de capital de giro no caso desse. Então, o fluxo de caixa ele me indica se eu vou precisar de capital ou não. Inclusive, ele comanda a minha estratégia de geração de caixa. Se eu estou precisando de caixa, eu posso dar um desconto, cobrar mais barato para receber à vista, por exemplo. Não pode falar assim da mamãe, é muito feio. Mamãe não é. É muito feio falar isso. Hum.
Tiago, você está sem áudio. Na hora que começou a falar de DRE, estava sem áudio. Ô, Thiago, deixa eu te falar. Eu tive que desligar porque alguém ligou um microfone, aí eu desliguei, eu mutei todo mundo. Então você tem que voltar bem aí, desde a hora que entrou uma criança falando, que eu não sei onde foi. Acho que foi no A gente DRE. não conseguiu ouvir mais. Foi, na hora que você entrou, na segunda ferramenta do DRE. Ótimo. Tá aparecendo aí, DRE? Tá sim. Tá aparecendo. Volta só um slide para a gente ver se pegamos bem aí essa parte. Só para. Queria pedir, gente, se alguém pudesse fechar os microfones aí, porque evita da gente ter que fechar, por favor, né? Isso aí, beleza. Fluxo de caixa, todo fechar, mundo viu. Fechar a parte de fluxo de caixa, né? Beleza. Beleza. Ótimo. Então, o DRE, pessoal, como eu estava falando, é o demonstrativo do resultado do exercício. Tá? E eu brinco que ele é a vida como ela deveria ser, porque ele é feito pelo regime de competência. O que isso quer dizer? Não interessa quando entra ou sai o dinheiro, interessa quando o fato gerador acontece. Por exemplo, se eu vendi uma consulta em maio e o cliente só me paga em junho, no DRE vai entrar em maio e no fluxo de caixa em junho. Então, o fluxo de caixa é a vida como ela realmente é, ela segue o caixa. O DRE é a vida como ela deveria ser. E por que isso é importante? Porque o fluxo de caixa ele analisa solvência, capacidade de pagar as contas, e o DRE avalia se a empresa dá lucro ou prejuízo. Então, são ferramentas diferentes que têm objetivos e métricas diferentes. A terceira ferramenta que eu vou trazer para vocês é a de precificação. Então, você está cobrando o preço certo? Você sabe se os procedimentos que você faz, as consultas que você entrega, elas são financeiramente viáveis para você? Elas estão dentro de quanto você estimou que você deveria receber por hora? Então, a gente precisa colocar aqui o custo do material, o tempo do procedimento. Uma coisa que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo, colocar as faltas dentro do seu dia a dia, porque se você tem uma falta, você deixou de ganhar aquele dinheiro. Então, é um custo de oportunidade e deve contar, sim, como custo. E, como eu já falei no começo da apresentação, a principal métrica de qualquer pessoa que presta serviço é quanto que você ganha por hora. Mas não é o faturamento, não é o quanto o cliente paga, é o quanto sobra no final do mês, dividido pelo número de horas trabalhadas. Para quem é autônomo, tem que controlar isso. Ah, Thiago, mas eu tenho uma clínica, eu preciso fazer isso. Você precisa saber o reais por hora dos seus colaboradores. Você precisa saber o reais por hora de cada procedimento na sua clínica. Você precisa saber o reais por hora de cada médico que atua na sua clínica. Então, essa métrica continua, sim, extremamente relevante como um indicativo de quão lucrativo são os seus procedimentos ou consultas. Então, vamos aqui um pouquinho para a parte prática. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha planilha, pessoal? Estou vendo aqui. Beleza. Então, eu montei um exemplozinho aqui para a gente discutir. Tá? Então, nesse caso aqui, é o fluxo de caixa, ou seja, são as entradas e saídas de caixa. Então, nesse exemplo, aqui ele faturou R$20.000 em consultas e R$30.000 em procedimentos. Ele gastou R$3.000 para fazer esses procedimentos aqui. É um chute, tá, pessoal? É um número aleatório, tá? Não tome como base para o cálculo de vocês. E gastou R$1.000 aqui de taxa de transação. Pode ser uma taxa do cartão, etc. Desculpa, isso aqui 3.000 é o imposto que ele pagou. Desculpa. E ele gastou 9.000 para fazer os 30.000 de procedimento. Vamos dizer que ele tem um custo fixo ali mensal em torno de 15.000, né? Basicamente folha salarial, mas pode ter um aluguel, água, luz, mas eu coloquei numa linha só
só para a gente entender de forma simplificada. E aí, quer dizer o seguinte, no final do mês, sobrou R$22.000. Então, entrou 50 e sobrou 22. Então, aqui vai o primeiro alerta. Faturamento é vaidade. Cuidado com o faturamento. Muitos médicos, muitos profissionais faturam alto, mas têm custos elevados e sobra muito pouco no final do mês. Então, cuidado com uma armadilha aqui. Legal, Thiago. Como é que fica o DRE? Olha, o DRE ele vai ficar, nesse caso, idêntico. Eu vou colocar como os procedimentos e as consultas foram feitas em maio, tudo entra em maio. Então, ficaria a mesma coisa. Porém, a gente sabe que na vida real, não é bem assim que funciona. Muitos pagamentos são parcelados, demoram um mês para chegar e assim vai. Então, se eu colocar que o recebimento dos procedimentos vão acontecer só em junho, a gente liberou a primeira parcela dos clientes para eles pagarem no mês seguinte, olha o que acontece. Eu termino o mês com menos R$8.000. Alguém já viu na conta bancária menos 8.000? Isso não existe. Existe um empréstimo, né? Não existe dinheiro negativo. Então, você tem que pegar um empréstimo. E aí, olha que interessante. O DRE não muda. Então, aqui vai uma lição, segunda lição valiosa. O que quebra uma empresa é o caixa e não a lucratividade. Porque você tem um negócio lucrativo, porém, você não tem fluxo de caixa saudável. Então, ficar parcelando muitos recebimentos dos clientes sem analisar o seu fluxo de caixa pode ser perigoso. Como eu falei, uma solução pode ser, não, eu quero receber aqui em maio, mas eu vou dar um desconto de 10% para todo mundo pagar à vista. Então, o que acontece? Eu volto a ter um fluxo de caixa positivo, porém, a minha lucratividade caiu. Antes era de 22.000, caiu para 20.000. Então, a gente precisa equilibrar fluxo de caixa e DRE. Não basta ser lucrativo, tem que ser lucrativo de forma que não falte caixa na empresa. Pessoal, ficou claro o exemplo? Alguma dúvida? Bacana. Aí eu vou para a precificação. Depois que eu analisei o fluxo de caixa da empresa do DRE, eu preciso saber quanto que eu ganho em cada procedimento. Tá? Pessoal, eu tentei simplificar ao máximo aqui para ser didático. Né? Na vida real, a planilha provavelmente vai ser um pouquinho mais complexa, vai ter mais linhas, né? Mais itens aqui, mas a ideia aqui é que seja um exemplo didático. Tá? Então, estou tentando simplificar ao máximo aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que esse procedimento 1, ele custe R$ 1.500, o custo de material é de 30%, ou seja, aproximadamente aí R$ 500, um pouco menos. Você vai gastar 2 horas para fazer esse procedimento. A taxa do cartão é de 2%, o imposto é de 6% e o seu custo fixo é de 15.000. Olha só como é que eu analiso se ele é rentável ou não. Então, o cliente me pagou 1.500, aqui é por competência, tá? Não estou considerando parcelamento, eu não estou considerando fluxo de caixa aqui. Aqui é rentabilidade e rentabilidade é sempre competência. Gastei 450 de material, minha margem bruta é de 1.050. Paguei R$30 para a maquininha do cartão, 90 de imposto. Então, dos 1.500, sobram 930 no meu bolso. Isso me dá uma margem de 62%. O que isso quer dizer? Para cada R$100 que eu vendo nesse procedimento, entram R$62 no meu bolso. Esse procedimento demanda 2 horas, então o meu real por hora aqui é de R$465. Fala, puxa, Thiago, eu achava que eu estava ganhando 750, 1.500 dividido por 2. Não, seu reais por hora é pelo quanto que sobra, né, do procedimento como um todo. E aí eu fiz uma continha de quantas vendas eu tenho que fazer para chegar no break-even, ou no ponto de equilíbrio. O que é isso?
quantas vendas desse procedimento eu preciso fazer para pagar os 15 mil de custo. Então, se eu tiver 17 vendas por mês, eu já paguei meu custo fixo de operação. Legal? Segundo exemplo, eu também faço consultas. Então, eu cobro R$1.000 pela consulta, eu não tenho material, eu cobro 1 hora, demanda 1 hora, não tem retorno, né? É um exemplo. Pode ter retorno, você colocaria aqui 2 horas. Mesma coisa. Então, olha que interessante, a margem de contribuição dos dois é muito parecida, tá vendo? Você fala, Thiago, se eu quero aumentar o meu lucro, tanto faz eu aumentar procedimento ou consulta, certo? Não, porque olha aqui, ó. A consulta me dá praticamente o dobro por hora. Porque ela me toma apenas 1 hora. Lembrando, mais uma vez, que isso é um exemplo fictício, tá, pessoal? Então, assim, mas nesse caso, com essas informações, se você chega para mim e fala, Thiago, eu gostaria de aumentar o lucro da minha empresa. Então, provavelmente a recomendação seria, vamos vender mais consultas e menos procedimentos. Porque eu consigo fazer muito mais reais por hora, seja meu, seja dos meus médicos, do que os demais. Deu para ver a importância da gente calcular aqui no detalhe quanto que cada procedimento ou consulta nossa traz para a gente efetivamente? E, principalmente, o cálculo por hora, porque a margem de contribuição pode até ser igual. Porém, o número de horas que eu tenho disponível é de acordo com o número de pessoas que trabalham para mim. Então, se eu quero maximizar a lucratividade, eu vou tender a vir para a consulta. E no final do dia, né, se você é o dono da clínica e tal, o que importa é o seu reais por hora do lucro. Então, eu peguei o lucro lá do DRE, né, 20,140, vi quantas horas você teve, botei que foram 20 procedimentos e 20 consultas, então trabalhou aqui 60 horas, 40 horas em procedimento e 20 horas em consulta. Então, depois de tirar o custo fixo, ou seja, depois de tirar a estrutura, o Prolabore, etc., seu real por hora é de R$335. Isso é baixo, isso é alto? Não sei. Aí cabe a você, né, analisar, fazendo benchmark de mercado, entendendo, enfim, se esse número faz sentido ou não. Mas o grande erro é confundir esse número aqui, que é o número cobrado, com o que sobra no seu bolso. É muito diferente. Pessoal, posso para o pilar 2? Ficou alguma dúvida? Beleza. Pilar 2. A partir do momento que eu tenho os números que eu conheço, eu vou começar a falar de planejamento estratégico. Que é basicamente o seguinte: para onde eu quero ir e como que eu vou. Eu estou aqui lucrando, por exemplo, 10, 20 mil reais por mês, mas eu quero lucrar 50 mil. Legal. Então, a minha meta é lucrar 50 mil e eu vou desenhar um plano, uma meta para chegar lá. Então, planejamento estratégico de forma super simples é isso. E tem aqui o modelo PDCA, que é planejar. Então, a primeira coisa é, eu olho os meus números, a partir daqueles números eu defino uma meta, a partir daquela meta eu defino um plano de ação, e com esse plano de ação, o que eu faço? Eu vou para a rua executar. Geralmente, eu gosto de trabalhar com metas mensais e planos de ação semanais, porque dá tempo de corrigir a rota. Então, eu vou fazer um plano de ação para aquela primeira semana. Se eu quero dobrar o número de clientes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A, B e C. E eu vou executar durante aquela semana. Ao final da semana, eu vou dar um check, eu vou checar se realmente houve aumento de clientes ou não. E a partir desse aprendizado, eu vou agir novamente. Ou eu vou ajustar o plano, se ele não estiver andando como eu gostaria, ou eu vou manter o plano porque ele está trazendo o resultado que eu queria. Então, a gente utiliza basicamente a metodologia PDCA aqui. E para fazer metas, eu gosto de trabalhar com metas SMART. Eu sou especialista em OKRs, mas os OKRs são um pouco complexos para trazer no tempo que eu tinha.
Então, estou guardando lá para o nosso evento, né, Lúcio, lá do dia 22. Então, lá eu vou entrar um pouquinho mais em OKRs, eu vou expandir um pouco o que a gente está falando aqui, né, porque aqui eu só tenho 1 hora, lá a gente vai ter um dia. Então, eu tentei simplificar ao máximo para que vocês consigam, com o que eu estou trazendo aqui, executar amanhã. Então, uma meta SMART, ela é específica. Eu consigo ter um valor muito claro. Ela é mensurável, eu consigo calcular, eu consigo mensurar ela. Ela é atingível. Fazer meta irrealista é uma das piores coisas que tem. Você está faturando 50 mil no mês, aí você bota que no mês seguinte você quer faturar 5 milhões. Não é atingível, não é realista, né? Você provavelmente não tem nem o time necessário para atingir essa meta de 5 milhões. Você não tem estrutura necessária. Depois a gente faz o check se ela é realista. E, por fim, temporal. Como eu disse, eu faço por mês. E aí, pessoal, dando um exemplo aqui de meta. Como eu vi que a consulta é mais lucrativa que o procedimento, ao invés de vender 20 procedimentos e 30 consultas, a minha meta do mês seguinte vai ser vender 15 procedimentos e 30 consultas. Ou seja, eu quero trabalhar menos horas e ter um lucro maior. Por quê? Baseado nessa análise que eu fiz aqui. Então, baseado nisso, eu desenvolvi uma meta onde eu aumento o número de consultas e reduzo o número de procedimentos. Isso é mensurável? É. Todo dia eu vou ver quantas vendas de cada um eu fiz. É atingível? Ou seja, eu tenho recursos humanos para executar o plano de ação? Eu tenho recursos financeiros para executar o plano de ação? Por exemplo, se o meu plano for ir para um evento médico e comprar um stand, eu tenho que ter a disponibilidade de pessoas para ficarem no stand e eu tenho que ter o capital para comprar o stand, né? Estou dando um exemplo. Se você for investir em marketing digital, se você vai fazer um banner na rua, enfim, tudo isso tem custo. Ela é realista? É. Mês passado, eu fiz 20 e 20. Acredito sim que dá para fazer 15 e 30. E a gente vai fazer um plano de ação de indicações ativas e fazer um perfil no Doctoralha. Pessoal, não tenho nada com Doctoralha, tá? Usei como exemplo porque é a forma que eu escolho médicos hoje. Então, para mim, eu acho genial. Preciso de um médico, eu não peço mais indicação. Vou lá. Então, é como um usuário feliz, eu não tenho absolutamente nada a ver com a empresa. E o tempo é até o final do mês. Depois que você montou a sua meta, o que você vai fazer? Você vai fazer um plano de ação. Então, qual que é a tarefa? Cara, tem que listar todos os meus clientes antigos, boto quem é o responsável, Dr. Lúcio Rotti, botar ele para trabalhar. Tem até o dia 28 de maio para trazer essa lista. E ele estimou, cara, eu devo demorar umas 5 horas, pegar meu telefone, ajustar aqui no Excel e vai ter um custo de 0. Beleza, ele tem a secretária Maria, que trabalha com ele, ela que vai pedir as indicações para o cliente. Então, no dia seguinte, ela vai tirar 5 horas para fazer isso. E, por fim, o Lúcio falou, cara, vou criar um perfil no Doctoralha, achei interessante, vou ver se vem mais cliente para a gente. Isso deve demorar aí mais ou menos umas 2 horas, até amanhã eu faço. Então, eu coloco um plano de ação na semana. Na semana seguinte, eu vou avaliar se eu estou chegando perto dessas vendas. Eu vou pegar essa meta mensal, vou dividir pelo número de semanas e vou acompanhar. Ah, eu bati a meta de procedimento, mas não de consulta. Então, eu vou reajustar o meu plano de ação. Será que a indicação é o melhor caminho? Será que o Doctoralho é um bom caminho? Então, eu vou discutir, vou fazer um novo plano de ação e vou executar novamente. Tá? Geralmente, quando eu faço a meta, pessoal, eu faço a meta total, eu faço a meta do DRE. Eu fiz aqui de forma simples para vocês poderem fazer amanhã, né? Eu não quero complicar. No curso que a gente vai lá, né, no Simpem, a gente vai ir um pouquinho mais a fundo pelo tempo, mas o mais importante é que vocês entendam o contexto geral, o conceito do que eu estou falando aqui. E o terceiro pilar é marketing e vendas. Então, como atrair e converter os clientes ideais para a sua prática médica? Uma coisa que eu aprendi, né, eu comecei a vender consultoria, serviços de ticket alto, é que quando a gente vende serviço, o maior erro é falar com um cliente que não é o seu cliente ideal. Por exemplo, eu ajudo negócios
que faturam pelo menos 2 milhões por ano. Negócios abaixo disso, eles precisam mais aprender a vender do que aprender gestão. Não é que gestão não é importante, mas naquele momento ele tem que vender mais. E aí eu estou vendendo uma solução que é boa, só que no momento errado. Então, o cliente ideal é aquele cliente que tem a ver com perfil. Se vocês têm uma clínica de luxo, ou vocês atendem por luxos, vocês não deveriam focar, por exemplo, em plano de saúde. Então, entender isso é extremamente importante e relevante. Ou seja, baseado no negócio que eu quero construir, quem é o meu cliente ideal? Tá? E aí eu vou trazer alguns conceitos básicos de marketing, né? Só uma introdução mesmo, mas é o principal que precisa ser conhecido. Bom, primeira coisa é o funil de vendas, que nada mais é do que o motor de vendas. Como que eu realizo uma venda? Como que os clientes batem na minha porta? É pelo plano? Eu tenho um Instagram, eu faço anúncio, é doctoralha, é indicação. Como que os meus clientes ouvem falar de mim, ligam para o meu consultório e se tornam clientes? Então, isso é funil de vendas. Outra coisa, dentro do seu funil, a principal pergunta que você quer fazer é: os clientes deixam mais dinheiro do que eu gasto para trazê-los? Por exemplo, se você gasta R$500 em anúncio no Facebook ou no Instagram para trazer um cliente que deixa R$300 na sua mão, você está perdendo dinheiro. Então, o funil tem que ser lucrativo. Então, o que é o lead, né? O lead é um potencial cliente. Então, fazer marketing é atrair a atenção dos leads para que eles se cadastrem, entrem em contato com a sua clínica e se tornem cliente. Então, lead é um potencial cliente. CAC é o custo de aquisição daquele cliente. Então, é o quanto que você investiu para ter aquele cliente. Por exemplo, tem uma revista médica, você colocou lá um anúncio seu, gastou 5 mil e vieram 10 clientes. O seu custo de aquisição de cliente daquele canal foi de R$500. LTV é o Lifetime Value, é o quanto que aquele cliente deixa no seu bolso ao longo da vida. Então, esse cliente volta. Quantas vezes ele volta por ano? Ele faz procedimentos diferentes, ele só vem na consulta. Então, a partir do momento que eu sei quanto que o cliente deixa para mim no meu bolso, eu tenho a capacidade de regular o meu custo que eu posso pagar por ele. Tá? E nem sempre o LTV acontece na primeira vez. Então, se ele volta comigo ao longo do ano 4 vezes, e ele me deixa R$500 cada vez que ele vem no meu consultório, então o LTV dele é de 2 mil. Eu posso gastar 500, na primeira consulta eu fico no 0 a 0, mas depois eu recupero o investimento. E, né, esses são os principais pilares. E eu trouxe um bônus aqui, que é basicamente quais são as 3 únicas maneiras para que vocês consigam aumentar o seu faturamento, seja na prática médica, seja nas suas clínicas. Então, vamos lá. A primeira forma de aumentar o seu faturamento é atraindo mais clientes. Como é que pode ser feito? Programa de indicação. Isso é muito pouco usado. E às vezes você nem precisa inventar roda, às vezes basta perguntar. Às vezes basta pedir um comentário lá no seu perfil do Doctorale. São coisas tão simples e funcionam muito. Se a pessoa foi bem atendida, ela já tem uma gratidão. A indicação acontece. Você pode comprar leads. Como? De forma orgânica ou com mídia paga. Quando eu estou no Instagram postando conteúdo todo dia, eu estou comprando leads. Não com dinheiro, com meu tempo, mas eu estou comprando. É o que a gente chama de tráfego orgânico. Mídia paga é quando você começa a fazer anúncios. Então, você faz anúncios, a pessoa clica no seu anúncio, vai para a sua página de cadastro e de lá ela deixa o contato e a sua secretária entra em contato. Então, esse é um funil que existe de mídia paga. E utilizar marketplaces como Doctoralha e afins. Tá? Então, essas são 3 maneiras aí de conseguir mais clientes. Aumentar o ticket médio, aumentar o preço médio que o cliente deixa com você. O jeito mais simples de fazer isso é cobrar mais caro. Uma coisa que eu vejo é que os profissionais da saúde
tem uma dificuldade muito grande de cobrar mais caro pela natureza do trabalho. Eu entendo isso, né? A gente trabalha com saúde. A gente não quer sentir que estamos explorando o cliente nem nada. Porém, as pessoas não pagam apenas pelo valor intrínseco daquilo. Elas pagam pela percepção de valor. Então, tem o valor percebido. Então, como carro, a Ferrari não vale 1, 2 milhões. Porém, ter uma Ferrari te gera um status que faz com que ela tenha um valor percebido muito alto, muito acima do seu valor intrínseco. Então, eu vejo que na área da saúde, os médicos se utilizam muito do valor intrínseco, ou seja, o quanto que ele realmente está gerando, mas esquecem do valor percebido. Por exemplo, se você é um médico que me dá certeza absoluta que nunca vai atrasar, eu estou disposto a pagar mais caro. Estou disposto a pagar mais caro. Eu tenho um cara que me leva e busca no aeroporto. Ele é muito mais caro que qualquer transporte, mas ele nunca falhou. Então, eu não estou pagando para ele me levar para o aeroporto. Eu estou pagando para ter a certeza que ele não vai falhar, que ele não vai me deixar na mão num voo que eu tenho que sair daqui 4 da manhã. Então, esse tipo de coisa tem valor. Para o paciente, cara, eu te garanto que você nunca vai ser atrasado, nunca vou atrasar aqui. Se eu atrasar, a sua consulta é gratuita. Olha que proposta de valor que me faz cobrar mais e gera um valor para o cliente, que às vezes esse cliente, o cliente de luxo, ele quer tempo. Ele quer receber um café diferente, ele quer entrar numa clínica diferente. Então, o valor percebido conta e muito. Tá? Você pode vender um conjunto de serviços. Quando ele chega lá, você pode vender algo que ajude o tratamento. Você pode vender um produto similar. Você pode fazer um tratamento maior. Né? Você já pode colocar sessões. Você pode ter um link com um fisioterapeuta, por exemplo, de indicação. Enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Você pode realizar mais transações com esse mesmo cliente. Um jeito simples ele sai e já deixa o retorno marcado. O meu endócrino é assim, eu saio de lá, a secretária dele fala, vamos deixar marcado? Ela já deixa marcado, já está lá agendado. Uma semana antes ela me lembra, no dia ela me lembra, etc. e tal. Então, isso funciona para, né? Claro, depende da sua prática médica, mas deixar o retorno marcado funciona. E a outra é a recorrência. Eu vejo que em muitos casos os pacientes vão só quando estão com uma dor muito urgente, né? Um problema naquele momento. Às vezes você pode vender um tratamento que vai ajudar a prevenir que aquele problema se repita. Então, o paciente ele chega na sua mão com a ideia de uma dor urgente, porém ele continua com você com tratamento regenerativo, com tratamento preventivo. Enfim, como eu disse, cada caso é muito particular, são apenas ideias de clientes meus que já utilizaram na prática. E aí, pessoal, de forma geral, quando a gente está empreendendo, está dentro de um negócio, o que fazer é mais importante do que o como fazer. Porque o como fazer você pode comprar, seja com tempo estudando, seja contratando pessoas que são melhores do que você naquilo, uma consultoria ou próprios colaboradores. Então, a grande diferença é que quando a gente é técnico, a gente acaba muito focado no como fazer. Quando a gente vira empreendedor, isso muda. Não é mais como que eu curo aquela doença, é o que eu faço para esse negócio crescer de forma saudável e melhor. Então, respostas certas ganham jogos. Mas o que ganha o campeonato é fazer as perguntas certas. E para exemplificar isso e terminar, de nada adianta a melhor cirurgia do ombro se o problema estava no joelho. Obrigado, pessoal. Beleza, Tiagão. Primeiro, parabéns, né? Achei, minha opinião pessoal aí, excelente, viu? Estou acostumado aí a ouvir muita gente falando desses assuntos aí, mas você conseguiu colocar, acho que de uma maneira bem simples, né? Bem bacana. Achei muito interessante. Queria reforçar aqui mais uma vez, gente, isso aqui faz parte de um projeto de dentro do Simpen, né? Que a gente está lançando. Hoje é o primeiro lançamento, tá? Isso chama Business Pain. Então, é a gestão do médico da dor. Então, não é uma gestão de todas as pessoas. Nós não vamos mexer com gestão no geral. Nós vamos mexer
trabalhar com gestão do médico da dor, tá? E aí, é um projeto que está só começando, né? O lançamento oficial vai ser no dia 22 de junho, lá no PEN Brasil, no Congresso PEN Brasil, que é um congresso oficial do Simpem, em Campinas. Vai ser um dia inteiro. O Tiago vai estar comandando, né, essa parte de palestras. E a gente convidou também o Felipe Barbosa, que é um colega meu de MBA lá da Dom Cabral, e ele está na parte da diretoria dos shoppings Iguatemi, tem uma boa experiência, né? Boa experiência com marketing, viu? Ele é muito bom, sensacional, fiz muito trabalho com ele, ele é um cara, assim, ele tem umas ideias bem fora da caixa, sabe? Então, acho que dá para aprender bastante nessa parte aí. E queria convidar todos, né, para esse dia. E agora eu queria abrir, né? O Saulo é fã aí do Agile, né, Saulo? Do método Toyota que você apresentou aí. O Saulo que tá aí, ó, ele é fã desse método aí, ó. E tem uma boa experiência, né, Saulo? Tem uns 12 anos aí que mexe com isso aí, né? Quiser colocar Sim, um alguma pouquinho. coisa Mas aí, tá- Saulo. Não, ótimo. E aí, Parabéns, Thiago, pela aula. Estamos só aprendendo, né? se alguém quiser, gente, começar aí uma rodada de perguntas aí com o Thiago, né? Ele tá à vontade, tá? Um de cada vez, né, para não ter briga. Ninguém aí, gente? Ninguém tem pergunta sobre nada? Não sei se foi muito ruim ou se o pessoal. Se ninguém entendeu nada, se estava tranquilo, não teve muitas dúvidas. Pessoal, perguntas. Thiago, Quero fazer uma clínica. Qual seria o primeiro passo desses itens? Já tem uma clínica, por onde eu começo? Enfim, fiquem à vontade, tá? Não existe pergunta burra, né? então, Thiago, essa é uma pergunta que esse é uma das perguntas que eu recebo bastante, sabe? De colegas, né? E assim, puxa, Luz, queria montar aí uma clínica, rapaz, de dor e tudo, e como é que por onde eu devo começar? É justamente uma pergunta, né, que vem. Então, o que você acha, assim, por onde poderia começar uma clínica de dor, né? O primeiro é pela viabilidade, né? Qual que é o break-even para manter a clínica de dor? Ou seja, qual que é o mínimo de vendas que eu tenho que fazer, de quais procedimentos ou de quais tipos de consulta para que eu fique no 0 a 0, né? A primeira cabeça é sempre essa. Depois a gente começa a pensar em lucro. Então, eu começo fazendo assim, esse negócio fica de pé? Ou seja, vamos colocar que eu tenho 160 horas por mês para trabalhar, né? 40 horas por semana, vamos dizer mais ou menos aí. Eu consigo gerar tanto de margem, consigo gerar uns 50 mil reais de margem para a empresa. Se eu tiver um custo de até 30 e sobrar 20 no meu bolso, eu estou feliz. Então, claro que eu estou fazendo a continha de padeiro, mas o começo é aí. É como que eu vejo a viabilidade desse negócio. Eu coloco o custo mínimo para o negócio rodar, eu coloco quanto que eu ganho líquido por hora e vejo quantas horas eu quero trabalhar. Essa é a primeira conta que eu faria. Porque dessa maneira, eu consigo saber, ter uma estimativa se o negócio fica de pé ou não. Lúcio, eu posso te falar o seguinte, é incrível a quantidade de negócio quando fazem essa conta não ficariam de pé. Eu tenho clientes que a conta não fecha, o cara tá lá, cresceu, só que cresceu um bicho que não dá lucro. Então, isso é extremamente importante, analisar a viabilidade do negócio em relação à receita, custos e o quanto você vai ganhar por hora. Porque às vezes você monta um negócio que você até ganha o que você quer, mas você tem que trabalhar 60 horas por semana, 80 horas por semana. Você acabou ficando escravo do seu próprio negócio. Então, tem que tomar esse cuidado, principalmente numa área onde a gente presta o serviço, né? Tiago, a gente vê que os negócios, assim, eles não são de uma hora para outra, né? Não é um estalar de dedos que faz você sair de um ponto e já está num nível de pessoas que você queria chegar, né? Porque geralmente você mira em pessoas, geralmente você mira em quem te ensina ou é, quem tem algum talento ou alguma característica pessoal que você queria seguir, né? Então, geralmente são essas duas coisas que faz você se espelhar em alguém, né? Ela te ensinou alguma coisa muito interessante, você queria né, seguir aquilo ali, ou então realmente ela tem alguma característica que queria ter. E aí,
é, o que que você considera assim? Porque, por exemplo, suponhamos que existe uma viabilidade, mas essa viabilidade ele não consegue hoje materializar isso aí. Como é que você encara uma situação dessa de ter aguardar um serviço, de esperar aquilo amadurecer? Como é que funciona isso para você? Tá, eu gosto sempre de fazer planos de transição. Eu não sou o cara que vai largar tudo e vai partir para cá. Eu falo, beleza, eu tô aqui, mas eu quero chegar aqui. Quando eu defino isso, eu crio um plano. Vou dar um exemplo. Eu decidi que eu ia largar meu emprego para empreender. Eu falei, ou eu vou juntar 6 meses de despesa fixa, e se eu não juntar, até dezembro eu saio. Isso era abril. Deu setembro, eu consegui uma consultoria temporária, estava pagando minhas contas, pedi as contas e fui embora. Então, eu defino o plano de transição. Então, se eu não tenho capital, eu vou procurar um sócio. Se eu não tenho capital humano, né, se eu não tenho capital dinheiro, eu vou procurar um sócio com dinheiro. Se eu não tenho capital humano, eu vou procurar um sócio que queira dividir o trabalho comigo e iniciar o projeto do zero. Porém, a nossa cabeça, ela já funciona na solução pronta. Então, a gente já pensa na clínica, entrada de mármore, aquela coisa bonita, né? Mas a gente pode começar com o que eu chamo de... Eu chamo não, né? A literatura chama de MVP, que seria o produto mínimo viável. Então, ao invés de começar com uma clínica, montar, estruturar, renovar a clínica, aluga um consultório um dia. Faz um teste, fala, se eu alugar esse consultório um dia, eu vou fazer isso durante 3 meses e vou tentar captar cliente pelo doctoralho, por exemplo. Vê se funciona. Se não chegar nenhum cliente lá, é provável que as suas estimativas estivessem erradas. Agora, se em 2 semanas, aquele uma vez por semana ficou completamente lotado, é um excelente indicativo que você deve dar mais um passo. Vamos alugar a sala por 2 dias? Vamos alugar a sala por 3 dias? Começou a ficar cheio, começou a sobrar uma grana, vamos alugar a nossa própria sala, nossa própria clínica? Vamos montar a nossa? Então, eu gosto de validação, principalmente no negócio novo, o objetivo dele não pode ser lucro, tem que ser validar. Eu vou conseguir clientes, os clientes vão pagar o que eu espero, eu consigo lotar minha agenda, eu consigo ter médicos que façam o mesmo que eu quero fazer abaixo de mim para multiplicar o meu resultado. Então, pense grande, né? Pensa na sua clínica, no seu conglomerado de clínicas, mas comece pequeno, aluga uma sala meio período, depois vai para o dia. Então, minha sugestão sempre tem um jeito de começar que a gente está evitando. Mas não é a mesma coisa. Não, mas a gente está validando. A gente está indo aos pouquinhos. É o pensar grande, né? E começar pequeno, né? Você tem que Começar ter pequeno. mesmo porque você consegue validar com pouco investimento, né? Então você vai validando essas hipóteses. O que deu errado, se você errou, pelo menos, na verdade não é erro, né? É uma falha, porque você consegue aprender. Sempre você vai tirar alguma coisa boa daquilo ali, você consegue usar essa falha de uma maneira que foi barato, né? E você consegue ir melhorando esses ciclos de testes, né? São testes, né, Thiago? Então você vai testando, vai melhorando, é aquilo que você foi mostrando ali, né? É um ciclo, né? Quando você vai testando, vai vendo as falhas, vai consertando, né? Até você chegar no modelo ideal seu, né? Tem umas perguntas aqui, Thiago. Quando você. Gente, eu tô para enxergar aqui, tá? Já Eu posso pus ler óculos. aqui. Ah, tá. Quando Quando você você. define tempo para execução de um procedimento, você considera o tempo de captação do paciente, por exemplo, quantas consultas? Geralmente não, Mariana. Eu considero esse tempo um tempo de marketing. Então, eu alocaria esse custo como o CAC, o custo de aquisição do meu cliente. Então, por exemplo, eu vendo anti-escola, eu vendo consultorias, eu vendo através de calls, né? Eu faço um call com a pessoa, entendo as dores dela e faço a venda do produto que faz mais sentido para ela. Essas horas eu não conto como horas trabalhadas na consultoria, eu conto como horas de marketing. Então, como eu falei, o marketing tem 2 custos. O orgânico, que é a sua própria hora, e tem o pago, que é quando você investe em mídia, em propaganda. Então, nesse caso, eu consideraria CAC ou marketing e não o tempo do procedimento lá. Se não respondi, você pode mandar, Mariana, que eu, enfim, falo um pouquinho mais.
aqui da Sandra. Creio que, para a maioria de nós que não temos 2 milhões ano clínica, o problema reside no fato em ter clientes, precificação. Perfeito, Sandra. O maior gargalo que eu vejo no mercado da saúde é precificação. Porque às vezes até tem cliente, mas no preço tão baixo que ele está trabalhando para pagar as contas. Já vi isso acontecer bastante. E a precificação tem a ver com valor extrínseco, ou seja, com valor percebido e não com valor intrínseco. Curar a dor, né, enfim, do paciente é commodity de um médico bom. Agora, receber na hora, ter um WhatsApp ativo para tirar dúvida, ter uma secretária ativa que pergunta se está tudo bem, se o paciente melhorou, tudo isso é valor percebido e isso mais do que dobra o valor de uma consulta. Pode ter certeza, porque no mercado de luxo, as pessoas estão dispostas a pagarem pelo luxo. Então, hora marcada ou seu dinheiro de volta, eu nunca vi nenhum médico fazer. E eu posso te garantir, eu pagaria bem caro para ir nesse médico, porque se tem uma coisa que me irrita é ficar numa fila esperando lá naquela, né, com aquelas revistas caras antigas lá. Então, entenda o seu cliente. O cliente de luxo, ele não quer só o serviço, ele quer ser bem tratado, ele quer tomar um café importado, quer comer uma bolachinha diferente, ele quer ser atendido por uma secretária bem vestida, que fala bem, que sabe conversar, quer ser entretido, não quer esperar muito tempo, ele quer ter comodidade. Então, tudo isso conta muito no valor percebido. E depois que você sabe exatamente quem é o seu cliente ideal, fica mais fácil ter cliente. Porque quem tenta ter todos os clientes é igual aquele restaurante que tem japonês, italiano, churrasco e vegano. Esse cara quer agradar todo mundo e ele não agrada ninguém, porque ele não faz nada muito bom. Então, escolha uma vertente. Eu vou ser o cara mais pontual do mundo. Eu vou ser a médica mais atenciosa do mundo. Todo mundo vai ter WhatsApp. Enfim. Escolhe uma vertente que vai ser o seu diferencial e você vai ver que você vai poder cobrar mais porque vão ter pessoas que vão querer aquele diferencial. Alguma indicação, Mariana, alguma indicação de preparo para antes do encontro do dia 22? Olha, o ideal é trazer o máximo de informação possível. Então, tem essa planilha, não sei se eu dou para a galera ou não dou, Lúcio? Vou deixar você decidir aí se você vai querer. O nosso objetivo é conhecimento livre, nós vamos construir isso aí, entendeu? E, pô, tendo essa ideia da planilha, por exemplo, os custos anotados, quanto custa cada procedimento, quanto você cobra por consulta, quantas horas você toma. Se você conseguir anotar aonde a sua hora está sendo gasta, quando a gente calcular a sua hora, vai ser muito mais fidedigno. Então, a preparação é, anota todos os seus custos, separa por procedimento, faz que nem eu fiz, vê quanto cada procedimento te traz, e depois anota quantas horas você gasta realmente em cada coisa, porque você vai ter uma estimativa e pelo Instituto Data Guedes, a sua estimativa está completamente errada, tá? E não é, o problema não é de você, eu também sou assim. Quando eu faço uma estimativa minha, eu erro feio, tá, pessoal? Então, anotem todos os custos, cheguem lá com todos os números importantes, que lá eu vou ajudar vocês a organizarem isso. Não se preocupe em organizar, se preocupe em pegar os números, né? Custos, custo da mercadoria e tempo nos procedimentos. Estela, quais os procedimentos que pode se oferecer na clínica dando segurança para o paciente e para não ter problemas com a vigilância sanitária ou outros órgãos? Aí, Estela, eu não vou conseguir ajudar porque na parte técnica eu sou nulo, né? Eu só sei ir ao médico e reclamar de algum problema. Agora, em relação à regulação, essas coisas, eu realmente não entendo e prefiro não opinar sobre isso. Mas o que eu falo como cara de negócio é jogar dentro da ética é sempre o melhor jogo a longo prazo. Você pode até ganhar um pouquinho mais no curto prazo, mas no longo prazo, nada vale mais do que o seu nome. Principalmente para vocês que são profissionais da saúde, cuidem do nome de vocês, porque para arranhar é fácil, para manter o nome intacto é difícil.
E, Estela, não estou falando que você faz nada de errado, não, tá? É só uma coisa que eu vejo de negócio, porque às vezes a gente não está fazendo nada de errado, mas ir para uma área cinzenta, onde não está muito claro, pode não valer a pena, tá? Jogar o jogo pelas regras costuma, a médio e longo prazo, ser melhor. Mariana respondeu sim, queria muito essa planilha. Isso aí é com o Dr. Lúcio Roth, ele que vai decidir isso aí. O nosso negócio é conhecimento livre. Nós queremos, a gente quer realmente transformar a vida nossa, né, de uma maneira positiva, entendeu? Esse é o slogan do Simpen aí, que é Changing Lives, né? Então, assim, o conhecimento é livre, né? Então, eu vejo uma diferença, assim, quando fala assim, puxa, o que eu faço para começar uma clínica de dor? Então, a primeira coisa, você tem que sonhar com aquilo ali, né? Então, você tem que ter esse sonho de fazer alguma coisa que seja relevante, né? E a segunda coisa, que é mais importante, talvez, que a primeira, é você agir. Porque muitas vezes você fica o tempo inteiro só sonhando. E aí você não coloca em prática. Então, você não consegue testar, você não consegue falhar. Então, a coragem para colocar em prática, ela é muito importante, sabe? Por Ô, mais que Lúcio, você não tenha os 2 milhões... não, desculpa te interromper, que deu uma picotada, achei que Não, você já tinha não. terminado. Desculpa. É só isso mesmo. Por mais que não tenha, Sandrinha, esses 2 milhões, às vezes, para investir, a gente começa pequeno, né? E vai testando esses modelos, né, de atendimento. Eu vejo 3, pelo menos, maneiras da gente conseguir melhorar o nosso posicionamento, né? Uma delas é você ter conhecimento, né? Porque sem conhecimento você não consegue evoluir, né? Então a gente tem que buscar o conhecimento. Se você não conhece gestão, você tem que buscar a gestão. Se você não conhece finanças, você tem que buscar a finança. Se você não tem, você tem que ter a pessoa que saiba para levar isso adiante para você, que economiza o seu tempo, né? A segunda coisa é você saber lidar com o cliente, né? Então, se você não sabe lidar com o cliente, não adianta fórmula nenhuma financeira, porque você não vai conseguir alcançar uma coisa se você não gosta de fazer o básico, que é você lidar com gente, né? E a terceira coisa que eu vejo importante é se lidar com a pessoa que está te auxiliando ali, que está trabalhando com você, né? Então, se você não consegue liderar uma pessoa que está junto com você, é uma outra dificuldade, um grande desafio que você vai enfrentar para você chegar nessa liberdade sua, que no caso seria buscar a liberdade financeira, né? No meu caso, por exemplo, eu queria uma liberdade de tempo, né? Eu sempre busquei uma liberdade de tempo para mim. O Alan está querendo falar. Você vai falar, Thiago? Só uma coisa, Lúcio, posso propor então um desafio aqui, já que o Claro. objetivo é Opa. compartilhar? Pessoal, Uhum. o que vocês acham para liberar a planilha, todo mundo tirar uma foto aqui da capa da apresentação, marcar a antescola e disseminar o conhecimento de gestão, né? Eu acho que é importante. Então, quem puder marcar, vou deixar aqui um minutinho só para tirar uma Pode marcar o foto. Simpen também, Thiagão? Pode marcar o Pode, Simpen? deve, na verdade, né? Desculpa, deve marcar o Simpen Obrigado. e, Eu vou e, marcar o Simpen antes escola. exatamente, @antescola.com.br, Simpen, como é que é, Lúcio? Simpen é @Simpen Oficial. Simpen Oficial. E já que o objetivo é disseminar, Ô, gente, isso aqui acontece com frequência lá na escola, viu? Que é bater essa foto aí, viu? Isso é uma coisa de rotina lá. O Thiago não está inventando moda, não. Toda reunião que termina, bate essa foto. e aí escreve um comentário embaixo, o que você mais gostou da aula, como é para quem que você indica, enfim. Vamos lá. Acho que é legal que a gente ajuda a disseminar e compartilhar o conhecimento. Alan, é Alan ou Alan? É Alan. Tudo bem, Thiago? Que a minha mulher chama AID com H, aí todo mundo chama ela de Hyde, então fica essa dúvida. Eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, eu estou começando a atender consultório agora, e a minha maior dúvida é na precificação da consulta, sabe? Eu entendi, você falou algumas coisas, eu preciso contabilizar meus custos, né? Mas eu vejo uma parte muito subjetiva, assim, sabe? De quanto cobrar, cara. Eu sempre tenho essa dúvida, tanto numa consulta simples quanto numa sessão de acupuntura, cara. Eu fico sempre nessa dúvida, apesar de saber os custos.
Então, o que acontece? A gente tem medo, né, de cobrar. Tem medo das pessoas falarem, nossa, como é caro, que pessoa que está abusando, e não sei, isso é muito, muito comum. Mas isso vem da nossa postura, tá? E aí tem um marqueteiro que ele tem uma frase que eu acho fenomenal, Jay Abraham. E eu vim do mercado, eu sempre fui um cara muito técnico. Eu era analista financeiro, trabalhava com avaliação de empresa, eu era o planilheiro, assim, eu só estudava planilha. Então, assim, eu era um cara muito assim, né? Então, eu entendo um pouco do que é ser muito técnico. E ele fala o seguinte, cara, se o valor que você entrega é maior do que o preço cobrado, você tem a obrigação moral de vender. Quanto mais caro você vende, mais lucro você tem, mais você reinveste na sua empresa, mais emprego você que gera, mais pessoas abaixo de você resolvendo problemas da sociedade você consegue gerar. Ah, Thiago, e quem não tem grana? Cara, se você faz um lucro tão grande, você pode fazer um instituto, Alan, que cuida das pessoas de forma gratuita. Eu falo que a questão de ajudar os outros, claro, a gente tem que sempre ajudar, mas a ajuda de verdade, ela vem no dia que você já colocou a máscara e pode colocar a máscara em outra pessoa. Tá? Isso é uma visão minha, tá, gente, de vida. Não é certo nem errado, é minha visão. Então, cara, eu acho que a primeira coisa é perder a crença de que vender é ruim e que cobrar caro é coisa do capeta. Não pode. Não é isso. Você pode cobrar caro se o seu valor percebido for muito maior. Imagina o seguinte, você vai, cara, vou fazer uma sessão de acupuntura, mas a minha sessão é móvel. Você pode fazer qualquer horário entre 2 e 6 da tarde. Cara, você tem que cobrar mais caro, você está dando uma flexibilidade para o cliente. O horário rígido para ele é pior, é melhor para você, então você cobra um pouco mais barato. Será que você consegue, dentro do ambiente da acupuntura, colocar... Aqui eu estou viajando, tá? Já não entendo muito bem disso. Um incenso, uma música, botar um clima um pouco diferente. E se no final da acupuntura você fizer uma massagem de 10 minutos? Será que o cliente não pagaria o dobro? Às vezes não é você contrata uma massagista e deixa lá. E você cobra o dobro porque o cara, ele sofre, mas ele tem 5 a 10 minutos de massagem que ele sai de lá sorrindo, ao invés de sair com a cara triste. Então, é a única acupuntura do mundo que não tem dor, tem massagem. Isso é valor. Então, é claro que eu estou falando ideias aqui, né, conhecendo pouco o mercado, né, assim, de marketing, né, de marketing médico, mas o grande ponto aqui é a gente parar de pensar um pouco no procedimento, na dor do cliente e pensar um pouco em volta. Porque o cobrar caro não está em resolver a dor dele. O cobrar caro está em resolver a dor dele de um jeito que ele se sinta especial. E, claro, a gente cobra, claro, no mercado de luxo. E, cara, o mercado de luxo que é coisa que a gente nem imagina. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na minha empresa. A gente faz eventos ao vivo, a gente fez um em BH. E o que aconteceu, cara? A gente tinha 2 ingressos, um de 500 e um de 1.000. Aí, para ancoragem, né? O que é ancoragem? Eu vou botar um preço muito alto para o outro parecer barato. A gente falou, vamos criar um ingresso de 2.500? Vamos. O que vai ter nesse ingresso? Nada. Não, bota um jantar. Inventamos um jantar. Esse ingresso, ele estava lá, não era para ser vendido. A expectativa era 0 de venda. Falei, ninguém vai pagar para jantar com a gente. Eu vendi 15. Então, o que eu comecei a perceber? As pessoas, elas pagam, né, no meu caso, por acesso, para estarem comigo, com os meus sócios. Então, no caso de vocês, elas vão pagar por um luxo que talvez vocês nem acreditem que alguém pagaria. Eu não pagaria para ter uma massagem no final da acupuntura. Eu estou indo lá para resolver minha dor, mas talvez tenha um nicho de mercado de luxo que pagaria. Eu lembro até hoje, eu tinha um restaurante quando eu era CLT que eu almoçava, eu ia nele por causa do chocolate do café depois. Era o chocolate mais gostoso que eu tenho até hoje, tem mais de 10 anos que eu não vou lá, eu tenho a memória afetiva desse chocolate do café. Olha que louco, é um detalhe. Não era nem a melhor comida, mas eu gostava do café e do chocolatinho. Então, assim, quando a gente fala de cobrar mais, de valor percebido, sejam criativos. Às vezes é uma coisa que vocês nem imaginam. Pensa em comodidade, em poupar tempo. Porque
cobrar caro num serviço que é commodity, né, curar a dor, não é só prestar o serviço com excelência, é poupar tempo, né, reduzir a jornada do cliente e torná-la mais fácil. Perfeito. Eu tinha várias coisas a falar, mas hoje eu vou evitar falar, vou deixar para o dia 22, porque eu também, quando eu falo muito. Mas eu tenho uma... Bom, uma das coisas que você pode fazer também é você, além de colocar isso aí, você fazer o teste, né? Você pode muito bem fazer o teste para saber quanto que é seu valor, até quanto você pode chegar, né? Então, essa é uma das maneiras também que você tem, entendeu? Então, você tem que colocar alguma coisa que você imagina que seja real valor para o cliente, né? E que isso é importante, porque senão ela vai sair de lá e vai ficar chateada. E você não precisa, muitas vezes, chegar, é o que o Thiago falou, às vezes você nem alcançou o objetivo que levou ela até ali. Mas ela percebeu tanto valor em outras coisas que para ela está ótimo, entendeu? Eu tenho alguns exemplos sobre isso. E a outra coisa é você ir tentando chegar no valor limite disso aí. Então, você aumenta aos poucos, né? Para você ir chegando nesse valor, você está fazendo testes, né? Para chegar. Quando você achar que aquilo chegou num valor que as pessoas não estão, você vai estabilizar esse valor seu. Mas vamos fazer a foto, Tiagão? Bora. Se alguém quiser, a gente fazer mais perguntas aí. Tem uma pergunta aqui do Antônio, que é: a tá. barreira para credenciamento dos planos de saúde atualmente gera muita cautela para abrir uma clínica. Como você visualiza isso? Como eu disse, eu não conheço a fundo, né, como que os planos pagam, quanto que eles pagam. Isso é uma análise super interessante de ser feita na viabilidade. Mas um ponto que me chama a atenção é que quando você tem um plano, você está delegando o seu marketing, que é basicamente o seguinte: eu estou lá no plano, meus clientes vão aparecer na minha porta porque o plano vai mandar para mim. Então, você abre mão de fazer o seu próprio marketing para ter um fluxo de clientes do plano, que obviamente pagam menos que uma consulta, mas na teoria eles te dão clientes de graça, mas estão pegando uma mordida ali. Cara, eu sou o cara assim: se você quiser realmente ter um negócio, você tem que ser o dono da máquina de vendas. Você tem que ser o dono do marketing do seu negócio. Você tem que controlar como que você gera lead, né, ou seja, potenciais clientes, como que você converte esses potenciais clientes em clientes de forma efetiva. Claro, pode ser um caminho para começar o plano e tal, mas eu usaria isso como uma transição. Eu começo com o plano, mas em breve eu não gostaria de ter plano. Repito, não sou um especialista no assunto médico, mas pelos médicos que eu já conversei, e eu entendo, assim, tem até um padrão aí fora que eu tenho essa verdade, não sei se é verdade, mas é uma verdade interna minha, que os médicos fora do plano são melhores que os médicos dentro do plano. Aí é uma verdade minha intrínseca, tá, pessoal? Não estou julgando. Então, assim, se eu penso assim, é provável que outros clientes pensem assim. Quando o médico não aceita plano, eu vou com ele com outros olhos. Então, aí eu volto para aquela questão do valor percebido, né? Talvez o plano seja uma porta de entrada, mas eu, particularmente, se fosse exercer a medicina, eu muito provavelmente ia tentar, desde o dia zero, não ter plano. Mas é uma visão minha, tá? Aí a Rosane fala: até para começar, precisa ter plano para a gente ser conhecido. Então, hoje a gente tem médicos aí com audiências gigantescas no Instagram. Claro, é uma habilidade diferente. Eu, particularmente, não gosto. Se eu for ver meu Instagram lá, tem um insight que eu posto todo dia sobre business, vida, dinheiro, negócio, mas eu não mostro a minha vida. Eu particularmente, não tenho paciência, né? Eu entendo isso como um talento. Então, é possível, sim, fazer uma carreira através das mídias sociais, do Instagram. Ele possibilitou isso, né? Tem a questão, enfim, do doctoral, etc. Porém, né, como eu disse, eu não sou o dono da verdade, tá, pessoal? Tem diversos caminhos, cada um tem a sua história, né, as suas habilidades, então é muito dependente. Estou falando do que eu faria de acordo com o meu conhecimento, tá?
Tem pessoas com a mão levantada, a Bianca e o Rômulo. Ladies first. Boa noite, se me permite, sou enfermeira. Parabéns pela sua explanação, gostei muito. Eu tenho um pouco de vivência na área hospitalar e me chamou a atenção quando você falou que o serviço tem que conhecer os seus números, né? Isso me remete à minha vivência na qualidade dos indicadores. Que dica você dá quando você faz consultoria, possivelmente, para a criação de indicadores dentro de um serviço? Então, aí já é uma análise profunda, né? Eu tenho que ir lá, tenho que entender o negócio, saber o que falo. Mas o que eu mostrei ali, margem de contribuição líquida, que é a cada R$ 100, quanto que sobra no meu bolso, esse tem que ter, e quantos reais por hora. Essas duas métricas tem que ter, ou seja, se o procedimento custa 1.500, mas sobra 1.000 no meu bolso, eu tenho que saber exatamente quanto sobra no meu bolso. E também tenho que saber exatamente quantas horas aquele procedimento me demanda para saber quanto que eu estou ganhando por hora naquele procedimento. Então, nessa área especificamente, essas são as duas métricas que não tem como não falar. Margem de contribuição líquida e reais por hora efetivo daquele procedimento. Legal, obrigada. Rômulo. Nada. Boa noite, pessoal. Pois é, Thiago, estou gostando bastante da palestra aí, mas aproveitando a pergunta daquele outro rapaz em relação ao plano de saúde, eu acho, né, no meu ponto de vista, que é um método interessante, principalmente para entrar e começar a fazer o tratamento da dor. Eu acho interessante, eu vivencio um pouco a parte aqui de operadoras de saúde que trabalham com a clínica da dor, e o que eu vejo aí vocês como profissionais trabalhando nessa área e entrando nessa área. Esse curso que vocês acreditam estejam fazendo aí junto com o Simpay, ele vai capacitar vocês mostrarem para a operadora o benefício da clínica da dor. Eu sou, por coincidência, sou diretor de uma operadora de saúde, vivenciamos isso e nós conseguimos conciliar muito bem o tratamento da dor com resultados interessantes para a operadora de saúde e também para o profissional, de forma de remuneração. É óbvio que a parte se fosse um tratamento todo particular, a nível particular, o profissional médico ganharia muito mais. Mas, por se tratar de dor, a operadora geralmente vai trazer um cliente, vocês conseguirão treinar, fazer mais procedimentos, né? E otimizar bastante a técnica que vocês aprendem aí. Nós tivemos uma operação exemplos muito bons nesse tratamento específico da clínica da dor. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante, né? Principalmente se iniciando nessa carreira numa área tão nobre e diferenciada que está começando agora, entendeu? Eu acho que é interessante também, principalmente para o aprendizado, né? Eu acho que com o tempo, igual o Thiago falou muito bem, muitos dos profissionais passam pela operadora de saúde como um período de transição e eu já vi vários profissionais que eles usam esse período para captação de clientes. Então, com o tempo, eles deixam de atender um operador de saúde e têm uma carteira de cliente junto, uma carteira de cliente fiel aí como particular, entendeu? Eu acho que é uma boa oportunidade aí para vocês também. É isso aí. Ótimo. Obrigado. E aí, Thiagão? Acho que a Mariana estava com o braço, né? Ela sumiu aqui da minha tela. Da minha também. Desculpa, gente. Aqui que tá um barulhão. Eu que estava com o braço levantado mesmo. Eu queria perguntar a respeito, assim, nesse encontro dia 22, né, inclusive, se vai ter alguma coisa a respeito, por exemplo, da gente, um espaço, talvez, para a gente falar sobre o reembolso médico, né, que eu acho que é uma estratégia interessante. Basicamente era isso que eu queria perguntar, que eu já tinha perguntado no chat. É que eu acho que essas questões mais técnicas, elas vão acabar surgindo durante o evento, e o que eu vou fazer é basicamente, olha, como é que você vai me explicar como é que funciona o reembolso, e eu vou botar lá quanto é que vai ser a sua receita por reembolso. É como se fosse uma consulta daquela, só que eu vou colocar exatamente como é que funciona o reembolso. Então, lá no evento, eu vou conseguir construir com vocês
planilhas customizadas para esses casos. Então, assim, questão de reembolso, questão do plano, como é que funciona, eu vou conseguir ajudar vocês lá a entender as particularidades desses planos, desses reembolsos e colocar isso na planilha para a gente conseguir ver tanto a viabilidade de lucro quanto a viabilidade de caixa. Porque eu imagino que o plano também não pague na hora, deve pagar um pouquinho depois. Então, tudo isso tem que ser considerado na conta. E lá no dia eu vou conseguir ajudar vocês a modelar de uma forma um pouco mais individualizada. Certo. Obrigada, Thiago. Gente, queria então agradecer aqui a presença de todos. Vamos fazer aquela foto aqui agora? Bora. Quer que bote o fundo ou só as carinhas? O que é melhor? Então, é do jeito que você achar aí, viu? Botar o fundinho aqui, botar o Einstein aqui, né? Aí quem puder abrir as câmeras, né, Thiago? Fica melhor. Uma foto mais bacana, né? Senão o pessoal vai achar que dormiu na minha aula, né? Aí pega mal. Você vai bater a foto aí, Thiago? Como é que é, Thiago, agora? Você quer que faça o quê? Que as pessoas façam a fotografia e publiquem? Como é que é? Eu acho que é melhor cada um fazer a sua foto e botar no Instagram e marcar a Antescola e o Simpem. O que você acha? Tá ótimo. 10 marcações para dividir a planilha? Tá ótimo. Do jeito que você definir aí. Então, pelo menos 10, hein, pessoal? Você só não tá saindo nos prints aí. Eu virei marqueteiro mesmo. Mudei de jogo. Os últimos 4, 5 anos eu só faço vender, então tá na veia, não tem jeito mais não. Ô, gente, queria agradecer, viu, o tempo de vocês aí, né, nessa jornada aí. E lá no dia, nós vamos, igual eu falei, vamos estar nós três, né, eu, o Thiago e o Felipe, né? Cada um vai dando sua visão, né? Eu vou estar com a parte médica, né? Evitei aqui ficar dando muitos comentários, porque também, senão, fica muito longo, né? E para a gente aproveitar o máximo do conhecimento do Thiago aí, que era o interesse da gente, né? E aí, lá no dia, a gente pode bater os papos e ver os cases, né? Como é que a gente faz. Também é um dia bem corrido, bem cheio, né, Thiago? A gente vai ver muita coisa, né? Vai ter muito conteúdo, mas, se Deus quiser, vai dar tempo de a gente bater uns papos e tudo. E isso não é um projeto que encerra nesse dia 22, ele só está começando, né? Então, depois nós vamos mostrar lá o lançamento, né, do Business Pen, como é que nós vamos continuar essa jornada, tá? Então, queria agradecer, dar boa noite para vocês, um abraço para a família de todo mundo aí, tá? Fica com Deus aí. Thiago, obrigado, viu? Muito Agradeço bacana, o convite parabéns, aí. tá? Muito bom, né? Espero ter ajudado aí. Enfim, vocês têm meu Instagram, qualquer dúvida me chama lá, tô sempre à disposição. E até dia 22, né? Se Deus quiser. E meu telefone, a maioria das pessoas tem, que não tem, pode pegar um com o outro, quiser mandar mensagem. Meu e-mail é lucio.hott@simpem.com, tá? Fica à vontade aí. Saulo, quer falar alguma coisa, Saulo? Então, o Saulo já despediu aí pelo Simpem também. Quero não, quero que minha filha chegou aqui. Então, boa noite aí, tá? Parabéns para Valeu, vocês aí. pessoal. Boa noite, pessoal. Parabéns aí, sucesso. Até mais. Valeu.